Olá, a graça e a paz. O tema do nosso estudo bíblico de hoje é sobre as duas casas de Israel. É sobre a profecia da reunificação escatológica. E eu gostaria de começar lendo Ezequiel 37, do 16 ao 23, a introdução do estudo. Eu vou utilizar aqui a minha Bíblia, na nova versão internacional, que diz assim: Filho do homem, escreva num pedaço de madeira pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se torne uma só em sua mão. Quando seus compatriotas lhe perguntarem: você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segue diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra dos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém. Que Deus abençoe a porção da sua palavra lida. Aí eu vou tentar explicar melhor aqui, porque aqui tem um mistério de Deus, a simbologia. Então eu fiz o mesmo que Ezequiel fez. Eu peguei 2 pedacinhos de madeira e escrevi nos dois. Faz tempo que eu fiz isso, eu guardei aqui na gaveta dessa mesinha. Os 2 pedacinhos de madeira aqui, encontrei. Eu guardei aqui, tem até a data que eu fiz isso. Eu vou tentar explicar mostrando os 2 pedacinhos de madeira. É o seguinte, ontem, vou contar aqui uma experiência, antes de explicar. Ontem, Deus colocou assim no meu coração que eu deveria fazer um estudo bíblico com o tema As Duas Casas de Israel. As Duas Casas de Israel, é isso mesmo. E aí, eu pedi uma confirmação ao Senhor. Eu orei assim: Deus, é o Senhor mesmo que quer que eu faça um estudo com esse tema. Aí eu pedi um tipo de confirmação. Deus me confirmou exatamente como eu pedi. E depois eu pedi uma outra confirmação, a segunda confirmação, porque eu sou assim mesmo. Eu peço várias confirmações para Deus e Ele confirma quando eu peço, né? O meu desejo é de agradar e de obedecer a Deus. Eu queria ter uma certeza. Quando eu pedi novamente a segunda confirmação, Deus tanto confirmou como colocou no meu coração que eu deveria fazer o estudo e explicar como introdução Ezequiel capítulo 37. Por isso estou explicando aqui. Esse vídeo aqui é um ato meu de obediência ao meu Deus. Certamente Deus quer falar aos corações e trazer essa mensagem de esperança, fé, renovo, que é a mensagem de Ezequiel 37. Então, vou explicar aqui, ó, 2 pedacinhos de madeira eu fiz, vou tentar mostrar, tem até a data. Aí eu peguei, coloquei os 2 em um saquinho e dei um lacinho aqui. Vou tirar o lacinho e vou explicar. Tem umas referências bíblicas, quem quiser anotar, eu não vou ler todas as referências, mas quem quiser anotar para ler em casa, tá certo? Eu fiz o seguinte, ó. Em um pedaço de madeira, uma taubinha, né, um palito de picolé, eu escrevi assim: primeiro, reunificação escatológica. Aí eu escrevi a data, 21/7/2019, foi o dia que eu fiz essa madeirinha. Veja se dá pra ver. 21/7/2019. Nós estamos em 2021, não é isso? Em 2019 eu sabia esse mistério, a prova tá aqui, a data. O segundo, eu fui e coloquei assim: juntos, Isaías 11:14. Veja aí, juntos, Isaías 11:14. Agora, lê lá Isaías 11:14. Eu já expliquei sobre Isaías 11 aqui em outro vídeo, lembra? No outro pedaço de madeira eu fiz assim: suavidade e laços. Zacarias 11:7.
Suavidade e laços, Zacarias 11:7. Veja que a minha letra no pedacinho de madeira. Suavidade e laços. E a outra parte, se torne um só. Ezequiel 37:16-21. Se torne um só. Ezequiel 37. Será que dá para ver? Então, os 2 pedacinhos de madeira. Agora, esse aqui, olha, que diz assim, suavidade e laços, Zacarias 11:7. Aqui é uma expressão, um mistério de Deus, né? A expressão suavidade tem a ver com o aspecto feminino, tem a ver com o aspecto feminino. E laços, o aspecto masculino. Suavidade, doçura, tem outras expressões em outras traduções de Bíblia, mas suavidade. É a mesma metáfora que utiliza do anjo e do livrinho, lá em Apocalipse 10, se eu não me engano. Apocalipse 10, o anjo e o livrinho está aberto nas mãos do anjo, isso significa que a mensagem está exposta, está aberto, o livro não está fechado. E diz que ele colocava na boca dele e sentia a doçura. A doçura tem a ver também com o aspecto feminino, a aparência do livrinho, toda aquela característica. E era amargo porque a mensagem era de juízo. A Bíblia, assim como no Apocalipse, em Daniel, em Ezequiel, tem mistério de Deus e algumas partes a pessoa só compreende quando o próprio Deus dá o discernimento claro, né? São segredos de Deus nas entrelinhas das páginas da Bíblia. Então, suavidade e laços é isso, tem a ver com o aspecto feminino e masculino. Laços tem a ver com o aspecto masculino. E o que isso significa? Laço significa ligação, amizade, cativar, enlaçar. Significa isso. Então, o aspecto masculino é assim que vai se sentir, enlaçado. Aí, Deus diz para pegar os dois, junta os dois na tua mão, como se fosse um só. Aí as pessoas irão perguntar o que significa. Eu acho que o significado tá claro aqui, nas referências que eu escrevi nos 2 pedacinhos de madeira. Então, a explicação é essa, da simbologia do mistério de Deus. Aí, eu vou fazer assim, eu pego esse lacinho aqui, dou um lacinho assim nos dois, suavidade e laços, aspecto feminino e masculino. Os dois em um só. Tá aqui, tem a data que eu fiz. Se tem aqui a data e eu fiz isso bem antes, significa que eu já sabia desse mistério há muito tempo. Mas eu tô explicando hoje, né? Aí eu vou colocar nessa mesma sacolinha os dois e vou colocar novamente aqui na gaveta. Será que essa parte está claro? Agora eu vou continuar explicando. O cenário do milagre, né? Em Ezequiel 37, do 5 a 9, tem uma promessa de restauração e avivamento. O versículo 11 diz que o vale de ossos secos representa toda a casa de Israel, que estão mortos espiritualmente e sem esperança. Era um cenário, assim, de desesperança. Imagine você, um vale de ossos secos, que assustador. Em um esqueleto humano de um adulto tem mais de 200 ossos, eu acho que 203 ou 206 ossos. E pelo jeito, pelo cenário que a Bíblia narra, estava todo bagunçado, desorganizado, aquele vale de ossos secos. Eu acredito que era um cenário semelhante a depois da ceia das aves. Porque nós sabemos que os urubus e as aves, os animais carniceiros, devoram só as carnes, os ossos ficam lá. Só que a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos, muito secos. Dando a entender que tinham muito tempo ali, muito tempo sem esperança, tudo morto, sem vida. E Ezequiel começou a caminhar naquele espaço, né? Pela ordem de Deus. Deus o levou em uma visão espiritual, em um lugar espiritual, e ele viu aquele vale muito grande, com muitos ossos sequíssimos. Eu acredito que o esqueleto estava assim, a parte do crânio em um lugar, os ossos das pernas em outro lugar, dos braços em outro lugar, enfim, todo bagunçado, né? E não organizadinho, tudo num cantinho só. Eu acredito que estava assim. Então, Deus vai e pergunta para ele, né? Se esses ossos podem reviver. E ele, confiando no Senhor, ele diz: tu sabes, Senhor. E Deus manda ele profetizar. Então, nos dias de hoje, muita gente gosta de lançar palavra profética. Nada acontece, não muda nada. Porque o que vale é o que sai da boca de Deus ou daqueles que têm o dom de profecia. Se a pessoa tem o dom de profecia e Deus manda falar, acontece. Caso contrário, a pessoa pode lançar a palavra profética até dar um nó na língua. Nada acontece.
Por quê? Porque Deus não mandou. Quando Deus não manda, não cumpre nunca. E profecia é um dom de Deus. Então, um servo do Senhor, escolhido por Deus, pode profetizar e acontece de fato e de verdade. Deus honra a fé, a palavra, quando a pessoa tem uma certeza que foi Deus, claro, né? Porque muitas vezes o coração do homem é enganoso, nós sabemos disso. Mas quando Deus confirma que foi ele, então tudo acontece. Se fosse assim, questão de lançar palavra profética, né? Porque a pessoa não lança palavra profética para desaparecer o Covid da face da terra, para ninguém da família pegar o Covid, para não acontecer nada de ruim. Não acontece porque a pessoa lança a palavra profética, debaixo de uma palavra profética. Não é assim. É se Deus mandar, como mandou Ezequiel. Mas o próprio Ezequiel colocou toda a sua fé e confiança em Deus, quando disse, tu sabes. E aí Deus falou para ele, profetiza com esses ossos. E ele começou a profetizar. Eu chego e fico assim, nossa, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Ele começou a profetizar e os ossos juntavam aos outros ossos, com aquele barulho, com aquele som de muitos ossos. Eu acredito que era muito assustador a imagem. E depois nasceram assim os tendões, as carnes, e depois Deus soprou vida. É o sopro do Espírito Santo de Deus. Portanto, aquela imagem de desesperança, Deus deu esperança. O próprio Deus interviu na história. E a Bíblia mesmo fala que representa toda a casa de Israel. Nos dias de hoje, no tempo presente, está assim. Está um vale de ossos secos o nosso Brasil. Está desse jeito, gente. Essa é a realidade. E o próprio Deus, né? Aqui tem esse mistério, essa promessa do Senhor. Essa promessa também é para os nossos dias. Quer ver? Preste atenção e continue acompanhando as referências que eu vou citar aqui, tá bom? Esse cenário é o tempo presente. É 2021. Ainda no capítulo 37 de Ezequiel, os versículos 12, 13 e 14 faz uma conexão com Ezequiel 39, 28. Leia lá, Ezequiel 39, 28. Que é o versículo que diz o que deve acontecer antes da promessa de derramamento de espírito da parte de Deus. Ou seja, a promessa do derramar do amor sobrenatural de Deus só virá depois do cumprimento da profecia da reunificação escatológica. Está claro no versículo. Primeiro, cumpre-se a profecia da reunificação escatológica. Em Daniel 2, Daniel explica do reino dividido, né? E lá tem os motivos, claro, das ideologias opostas, por isso estão divididos. E Deus quer reunificar, reunir novamente os reinos que estavam divididos em Daniel 2. Essa promessa encontra-se em Ezequiel 39, 29. Ezequiel 39, 29. O versículo fala primeiro da reunificação e depois do derramamento do Espírito Santo de Deus. Ali diz respeito ao derramamento do amor sobrenatural de Deus nos corações. É uma restauração, reforma, avivamento, etc. Sobre isso eu explico em mais detalhes num vídeo aqui no canal que tem por tema Avivamentos que marcaram a história. Veja lá. Veja o tema Avivamentos que marcaram a história nesse mesmo canal. Assista todo lá, em especial o finalzinho, que eu explico sobre o início do avivamento do Brasil. E depois volte aqui para ouvir a conclusão desse estudo, ok? Então, vai lá. Já foi? Já ouviu o vídeo todo? Então, agora vamos ouvir a conclusão. Conclusão desse estudo. Observe que em Isaías 11:11, Deus reivindica os seus remanescentes, pois será através do cumprimento da profecia da reunificação escatológica que o milagre vai acontecer. Ou seja, a promessa é condicional. A promessa é condicional. E depende disso. Isaías 14:1 confirma isso também. Em Apocalipse 11:6, a parte A do versículo diz: é Deus confirmando o poder e a autoridade que ele coloca nas mãos das suas duas testemunhas mártires, que se trata de um casal. Porém, o aspecto feminino é quem conhece os mistérios de Deus em profundidade. Esses dois são os dois representantes de Deus na terra. Todo milagre só vai acontecer através da ação deles, pois assim Deus determinou. Onde puser a planta dos seus pés e onde tocar com as mãos, o milagre acontece. Quem os amaldiçoar será amaldiçoado, e quem os abençoar será abençoado. Eles estão debaixo das promessas de Abraão. Eles têm a mesma semente de fé de Abraão. É a fé com desejo de obedecer.
têm o temor de Deus e são os remanescentes da geração escatológica. Eles habitam no belo e santo monte e são os principais representantes da parte de barro dos pés da estátua em Daniel capítulo 2. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.